Neste vídeo falaremos sobre o transtorno de ansiedade social. Olá! Meu nome é César Marcondes. Os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e distúrbios comportamentais relacionados. O medo é a resposta emocional a uma ameaça iminente real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. A característica do transtorno de ansiedade social é um medo ou ansiedade marcante ou intenso de situações sociais nas quais o indivíduo pode ser examinado por outros. Às vezes, a ansiedade pode não ser considerada excessiva, porque está relacionada a um perigo real, por exemplo, ser intimidado ou atormentado por outras pessoas. No entanto, indivíduos com transtorno de ansiedade social muitas vezes superestimam as consequências das situações sociais. Ele ou ela está preocupado em ser julgado como ansioso, fraco, chato, intimidador ou desagradável. O indivíduo tem medo de aparecer de determinada forma ou apresentar sintomas de ansiedade, que serão avaliados negativamente pelos outros. Nas crianças, o medo ou a ansiedade devem ocorrer em ambientes dos quais existem outras crianças e não apenas durante as interações com adultos. Quando exposto a tais situações sociais como conversar, ser observado comendo ou bebendo, isso inclui os adultos. Para evitar adjetivos, o indivíduo muitas das vezes evita determinadas situações das quais sabe que vai constranger-se. Um indivíduo com medo de suar pode evitar apertar as mãos de outros. Outro exemplo é o da síndrome da bexiga tímida, onde alguns indivíduos evitam urinar em banheiros públicos. As situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade. Assim, um indivíduo que se torna ansioso apenas ocasionalmente nas situações sociais não seria diagnosticado com transtorno de ansiedade social. No entanto, o grau e o tipo de medo e ansiedade podem variar, como ansiedade antecipatória ou um ataque de pânico em diferentes ocasiões. A ansiedade antecipatória pode ocorrer às vezes muito antes de situações futuras, por exemplo, preocupar-se todos os dias por semanas antes de participar de um evento social, repetir um discurso com dias de antecedência. Nas crianças, o medo ou a ansiedade podem ser expressos por choro, acessos de raiva, congelamento, apego ou encolhimento em situações sociais. O indivíduo muitas vezes evitará as situações sociais temidas. Alternativamente, as situações são suportadas com intenso medo ou ansiedade. A evitação também acontece. E pode ser extensa. Não ir a festas. Ou recusar a escola. Ou sutil. Preparar demais o texto de um discurso. Desviar a atenção para outras pessoas. Limitar o contato visual. Toda situação precisa ser avaliada de modo cautelar, pois o contexto sociocultural do indivíduo precisa ser levado em consideração quando esse julgamento está sendo feito. Em certas culturas, o comportamento que pode parecer socialmente ansioso para nosso ambiente cultural em outro pode ser normal. Esse transtorno é explicado quando o medo, a ansiedade ou evitação não são atribuíveis a outros efeitos fisiológicos, condição médica como o uso de substâncias, doença de Parkinson, desfiguração por ferimentos, por outro transtorno como o transtorno do espectro autista, transtornos do pânico. No entanto, se o indivíduo evita, ou é rejeitado, por causa dos sintomas de ansiedade social, então se enquadra em um critério de sofrimento clinicamente significativo ou de prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes da vida. Contudo, pode ser atribuída apenas ao desempenho se o medo está restrito a falar ou atuar em público. No próximo vídeo falaremos do transtorno de ansiedade generalizada, STAG. Curta os vídeos do canal. Compartilhe com todos. Instituto Psicológico Humano de Desenvolvimento. Instituto PhD. Inscreva-se. Muito obrigado.